Muitas informações nesse vídeo para você, torcedor tricolor. Vem comigo, já vai deixando o seu like, ativando as notificações, porque tem reviravolta e reforço pode sim pintar no Fluminense. Sinalizou positivamente, segundo o Globo Esporte. Pode estar chegando reforço aí pro Fluminense. Tem partida hoje contra o Internacional. Vou trazer todas as informações do Inter, de onde que a gente vai assistir o último jogo do Fluminense antes do Super Mundial de Clubes no Campeonato Brasileiro. Vou trazer também a rodada, como que foi nesse sábado, como vai ser nesse domingo e a classificação também para você. Então, vamos com tudo aí nesse vídeo? Vamos lá falar das informações do Fluminense. Vamos começar falando aqui do Nico Lopes, jogador do Nacional. Saiu uma informação inicial, depois que foi noticiado esse interesse do Fluminense, né, pelos portais brasileiros no jogador. Saiu uma informação do Passeio Tricolor, veículo que cobre o Nacional, de que o Nico Lopes teria recusado esse interesse do Fluminense, essa sondagem do Fluminense. Só que ontem o GE traz uma versão diferente dessa informação, falando, matéria assinada pelos jornalistas do GE, que o staff do Nico Lopes sinalizou positivamente ao interesse do Fluminense e a gente pode ter negócio, porque a multa rescisória do Nico Lopes com o Nacional é baixíssima. Apesar do vice-presidente lá do Nacional ter falado que o Fluminense não paga, o Nico Lopes só sairia se paga a multa, que ele sabe que o Fluminense está devendo gente, que não sabe de nada, que o Nico Lopes não falou nada, que a parte do clube já tinha sido feita de renovar com o jogador até 2026, enfim. Fato é que, segundo o GE, ele é um pedido do Renato Gaúcho, que gosta das características do jogador e ele é visto como uma peça versátil que pode ajudar a jogar mais de uma função dentro de campo, e realmente é um jogador que pode jogar por dentro, pode jogar de falso 9, mas o que ele tem se destacado bastante, e é o que dizem os jornalistas, quem acompanha de perto o Nico Lopes, que ele funciona mais como um segundo atacante, ou aquele jogador que atua atrás do centroavante num 4-2-3-1, né? O Capuano brinca muito aqui no canal, em live, que é a posição Marco Júnior, né? Aquele jogador que fica ali por trás do centroavante. Enfim, ajuda ali, joga como um segundo atacante, flutua, é um jogador que fica flutuando ali na faixa ofensiva do time. Então, esse é o forte do Nico Lopes. É a posição que ele mais rende. Não vejo ele mais com a capacidade de ser um ponta. Acho que ele pode ajudar muito mais jogando de um falso 9, né? Jogando centralizado, que ele é um jogador móvel, um jogador com mobilidade. Isso pode ser importante em muitos momentos contra adversários específicos na temporada. Mas onde ele rende mais mesmo é centralizado ali, né? Jogando como um segundo atacante, flutuando atrás do centroavante. Eu quero fazer um react, né? De lances do Nico Lopes nessa passagem atual pelo Nacional do Uruguai. Ele está em alta. 19 jogos na temporada, 11 gols para ele, 2 assistências. Só que 9 dos 11 gols foram na Liga Uruguaia. Ele fez um gol na Libertadores e um gol na Supercopa Uruguaia. Vou reagir aqui aos lances do Nico Lopes. Vamos ver se realmente são essas características dele mesmo. Jogando por dentro, jogando de ponta, jogando centroavante. Vamos ver se finaliza bem. Bate falta, bate escanteio, bate pênalti. Vamos ver agora. Vamos ver esse vídeo aí. Ó. Dá os créditos ao TF Campus Brasil. The Futebol Campus Brasil. Olha o Nico Lopes jogando por dentro, ó. Bola no ponto futuro pro jogador, na quina da área, cruzando. Ele tem essa característica, né? De jogador que pega a bola, puxa para a perna canhota, ele é canhoto, né? Aí mais um bom passe aí pro jogador do Nacional. Toques rápidos, né? Para construção ofensiva. Ó a canhotinha dele aí, ó. Finaliza bem o Nico Lopes. Finalização nunca foi um problema, ó. Drible curto, no espaço curto, quase faz um golaço, hein? E agora? Nossa senhora, hein?
Será que é nervoso o Nico Lopes na frente do goleiro? Que golaço, hein? Mais outro golaço aí do Nico Lopes com a camisa do Nacional. Cavadinha. Parece ser a especialidade da casa, né? Só que ele é um jogador hábil, rápido, driblador. Ó, outro golaço do Nico Lopes aí, ó, pelo Nacional. Que golaço. É a característica dele. Cara, ele finaliza bem. Finalizar bem, ele finaliza. Finalização não é problema dele. Só que tem informações aí extraoficiais, né? Que dizem que ele não é muito chegado a um treino, não. Não gosta muito, não. Mas aí é uma informação, né? Um zoom que a galera que acompanha ele mais de perto costuma dizer, né? Ele que bateu esse escanteio aí, bate escanteio, ó. Bate falta, ó. Lembra do Thiago Neves cruzando assim, ó? Já era meio gol do Fluminense, já saía para comemorar em 2012, quando o Thiago Neves tinha aquela falta ali. Ó, tabelando com o atacante. Mais uma vez tentando a cavadinha, ó. Quase marca o gol. Cara, é um jogador que, assim, ele pode ajudar demais o Fluminense nessa faixa de campo, faz falta, né? Até para mudar um pouco o estilo de jogo, né? Um cara que pode atuar ao lado do centroavante, e dá para ver claramente. Ele é muito agressivo ofensivamente. Muito agressivo ofensivamente. Muito agressivo. E isso pode ser de servir muito bem para o Fluminense. Muito bem, um cara com mais presença ofensiva, presença na área, apesar ali, tá do lado do atacante, o atacante ajeita, ele já tá dentro da área para finalizar. A gente não tem jogadores com essa característica igual o Nico Lopes. Nossos jogadores móveis não têm esse senso de finalização. O Nico Lopes, você pode falar qualquer coisa, mas finalização, tirando áreas ali, acho que até o Ares. O Nico Lopes finaliza melhor, é um definidor. Assim, isso aí, quem já assistiu o Nico Lopes jogando, né, em outros momentos, não só nesse que ele tá bem até, sabe que o Nico Lopes é um jogador móvel que sabe finalizar, ele mete o gol, cara. Ele tem a passagem no Inter muito importante, 162, 8 jogos e fez 40 gols e 17 assistências. Então, assim, é um cara que participa, entrega, né? Quando ele consegue ter o mínimo de espaço no clube, entrega números, né? Entrega resultados, né? Eu vou falar para vocês que eu não, quando eu vi a primeira vez esse vídeo, até para trazer para vocês aqui, eu não achei que o Nico Lopes bateu bem os pênaltis, não, né? Até desloca o goleiro em alguns, mas não achei que ele bate bem pênalti, não, né? Acho que pênalti não é o forte do Nico Lopes. Esse aí quase o goleiro pega, né? Eu achei que esses pênaltis cruzados dele não foi na bochecha da rede, então não canta assim. Então o goleiro pulando pegaria. Mas é um cara que tem de enorme destaque aí no futebol uruguaio. Tem a passagem interessante no Internacional, onde que ele foi destaque, no vice-campeonato ali 2019, no terceiro lugar do Campeonato Brasileiro, depois do Inter subir, ele sobe com o Inter, no ano que o Inter estava na Série B, depois faz aquele ano seguinte com o Odair, que o Inter vai muito bem, fica na terceira colocação do Campeonato Brasileiro. Então, assim, é um jogador, cara, que, sinceramente, eu acho que pode agregar demais ao Fluminense. Pode agregar e agregar demais ao Fluminense. Tem um senso de finalização, ele é um bom definidor. Pelo preço, é aquela coisa que eu já falei aqui. Daniel, se você tivesse a caneta na mão, o Nico Lopes seria a sua primeira opção? Não. Só que o Fluminense já investiu mais de 100 milhões no início da temporada. É um jogador que a gente pode considerar bom, interessante, e ele fica mais interessante por conta do preço. Eu acho que se o Nico Lopes, o valor, fala aí que o valor é 15 a 20 milhões, eu já não gostaria, eu já ia achar ruim. Só que, cara, 5 milhões para um jogador que pode ser útil, agregar no time, cara, eu não consigo achar ruim. Eu não consigo achar ruim, mas enfim. Cada um tem sua opinião. Eu quero que você deixe. Olhando esse react, olhando esses lances do Nico Lopes, torcedor, onde que você acha que ele se encaixaria no Fluminense? Deixe seu comentário, deixe seu like, que vai ser muito importante pra gente. Vamos falar do Campeonato Brasileiro, mas antes eu quero mandar um abraço pra galera
que tá sempre acompanhando nossos vídeos aqui, Léo Barreto, de Gaspar, Santa Catarina, Delmiro Gil, de Minaçu, Goiás, Cláudio Monteiro, de Viçosa, Minas Gerais, Vanderlúcio Fernandes de Goval, Minas Gerais também, e o Ivadir Pinheiro, de Hortolândia, São Paulo. Muito obrigado, deixa o seu like, comenta aí da onde que tá assistindo a Central Fluminense, que a gente vai mandar um abraço pra você. Vamos falar da classificação, porque a gente teve resultados importantes aí na parte de cima da tabela. Vou botar os jogos completos da rodada pra gente ver um panorama até para como pode ficar nesse domingo. O Bahia venceu o São Paulo por 2-1. O Bragantino venceu o Vasco de Fernando Diniz por 2-0 em São Januário. O Vasco que chegou à sua 7ª derrota, hein? Já tá flertando com a zona do rebaixamento. Mirassol e Sport estão jogando no momento que eu estou gravando esse vídeo. Juventude Grêmio, 4 da tarde. Santos e Botafogo, 4. Flamengo e Fortaleza, 6h30. Ceará e Atlético Mineiro, 6h30. Corinthians e Vitória, 6h30. Cruzeiro e Palmeiras, 7h30. Internacional e Fluminense, 8h30 da noite no Beira-Rio. E a gente olhando a classificação, né? Eu vou colocar só o que interessa ali o Fluminense, né? A primeira página, né? Briga por Libertadores. Cara, o Fluminense, ele tá em 6º colocado porque o Bahia venceu aí o São Paulo. O Fluminense conseguindo essa vitória junto ao Internacional, que não está bem no Brasileiro, não vence há 4 rodadas, apesar de vir embalado aí pela vitória sobre o Bahia e ter passado para as oitavas da Copa Libertadores. Cara, seria fundamental o Fluminense pontuar, pelo menos, né? Aquela coisa de, jogou fora, pontua, chega ali aos 18 pontos, né? E passa o Bahia no saldo, né? Passaria o Bahia, mas claro, pô, se puder trazer essa vitória pra gente continuar ali, já chegar na casa dos 20 pontos, né, em 11 partidas, seria fantástico para o Fluminense. Aí a gente poderia sonhar em terminar o turno com mais de 30 pontos, que é a pontuação de Libertadores direta. Por exemplo, tem, né, Palmeiras e Cruzeiro, aí confronto direto de duas equipes que estão aí acima. O Flamengo pega um Fortaleza que não tá bem, então a tendência é no Maracanã o Flamengo fazer o seu resultado. O Bragantino já venceu, é líder. E, cara, assim, o Fluminense venceu o Bragantino naquela primeira rodada. A gente viu que foi difícil, o Bragantino endureceu aquele jogo, valorizou, né? Mas eu jamais imaginaria que o Bragantino, com 11 rodadas, estaria na liderança do Campeonato Brasileiro, até porque não tinha mostrado isso anteriormente no Campeonato Paulista. E aí a gente tem o Ceará também, que vai jogar na rodada. O Ceará tem 2 jogos a menos dessa rodada, e da rodada passada contra o Botafogo, né, que foi adiado, que será jogado no dia 4, né, nesse próximo meio de semana. O Corinthians recebe o Vitória em casa e é provável que o Corinthians faça o seu resultado. Então, isso aumenta a responsabilidade do Fluminense vencer, senão o Corinthians pode encostar na gente. Então, assim, o brasileiro, gente, ele tá começando a criar esse primeiro pelotão, né? Como eu falei, depois quando chegar 9, 10 rodadas, quando o campeonato estava no início, a gente já vai ter uma ideia. Então acho que a gente já pode ter uma imaginação ali. É claro que vai ter a pausa aí para a Copa do Mundo de Clubes e o panorama pode mudar, tem janela aí no meio do ano e etc e tal. Mas a gente já vê um pelotão inicial ali com o Bragantino, com o Palmeiras, com o Flamengo, com o Cruzeiro, Bahia. E pode ser o Fluminense, né? E a gente pode até falar, pô, a gente tá vendo aqui uns 6 times aí que estão saindo na frente em busca do título, da Libertadores. A gente avalia ao longo das rodadas, né? Qual a capacidade, onde que a gente pode chegar. Mas é bom ver o Fluminense nessa posição. É bom ver o Fluminense nessa posição. Depois do ano passado, que foi bem melancólico, uma situação bem difícil, bem chata. Só acho que o Fluminense ele tem que melhorar a sua defesa, né? O seu equilíbrio defensivo. Cara, o Fluminense ele faz 13 gols, só que toma 12, só tem 1 de saldo, né? Precisa melhorar a defesa para ter resultados mais consistentes, mas o Fluminense, pelo menos nesse início de brasileiro, dá sinais de que a gente vai brigar por coisas bem melhores do que
o que ocorreu no ano passado, que a vaga na Sul-Americana, que a gente está bem, obrigado, né? O Fluminense está nas oitavas da Sul-Americana direto, foi para as oitavas de Copa do Brasil, né? Saiu mais no lucro, na sorte ali nas últimas 2 rodadas do que por merecimento. De fato, mas eu quero o seu comentário, torcedor tricolor, sobre a classificação do campeonato, sobre a situação do Fluminense. Onde que você acha que o Fluminense pode chegar no Brasileirão? Deixa o seu comentário. Pra gente finalizar esse vídeo, vamos falar aí de Internacional Fluminense, Fluminense Internacional no Beira-Rio. Repito, último jogo do Fluminense antes da Copa do Mundo de Clubes. O Fluminense vai viajar, se eu não me engano, no dia 6, chega lá no dia 7. O Mário falou isso no podcast do Jornal O Globo, que eu trouxe aqui a informação de que ele traria 3 reforços, no mínimo 3 reforços, de 2 a 3 reforços, né? Brincou também sobre trazer algum craque, etc e tal. Então a gente vai ter um tempinho aí sem Fluminense, se preparando lá nos Estados Unidos para iniciar o Super Mundial. Enquanto isso, o Fluminense busca reforços já para o Mundial, palavras do Mário, para reforçar, para encorpar esse time para a sequência da temporada. Mas vamos falar aqui do Fluminense e Inter. O Inter, falei, né? Não vence no Brasileiro há 4 jogos, só que contra o Bahia, no meio de semana, conseguiu a vaga no próprio Beira-Rio, vencendo por 2-1. Vaga para o mata-mata da Libertadores. Então, o clima é bom, né, no Internacional. O ânimo tá lá em cima. O Rod Machado vai ter o desfalque do Bernabé, lateral esquerdo, que é o titular da posição, teve problema muscular na coxa. Ramon vai assumir o lugar. No ataque, o Vitinho, revelado pelo Atlético Paranaense, estava no Bragantino até também. Ele vem de gol marcado na quarta-feira e pode retomar a vaga como titular no lugar de Gustavo Prado. Então, a provável escalação do Inter, vou colocar aí: Antony, Aguirre, Vitão, Juninho e Ramon. Fernando, Bruno Henrique, Vitinho ou Gustavo Prado. Alan Patrick e Wesley. Borré, que também tá com moral, fez gol contra o Bahia. É um jogador pra gente ficar de olho. Perigosíssimo. Rafael Santos Borré já viveu fases melhores, mas é um jogador que a gente tem que ficar de olho. O Fluminense, e essa informação é do GE, deve ter força máxima para a partida. A gente está tentando confirmar, a gente da Central Fluminense, né? Se o Thiago Silva viajou, a gente não conseguiu confirmar a viagem do Thiago Silva. Ele sai do último jogo. Cara, é o último jogo antes do Mundial. Talvez o Fluminense possa poupar o Thiago Silva, né? A gente está tentando confirmar. Enfim, qualquer coisa a gente confirma aí nas nossas redes sociais. Com certeza você que acompanha a gente no YouTube, segue a gente no Twitter, segue a gente no Instagram e no nosso canal de WhatsApp. Então a tendência é força máxima no Fluminense, provável escalação segundo o GE, tá? O Samuel Xavier viajou também, tá? É uma opção pro técnico Renato Gaúcho. Tem que viajar, né, amigo? Porque o Guga, ele substituiu muito bem, obrigado. O jogo contra o Vasco mostra isso. Fábio, Google, Samuel Xavier. O GE coloca o Thiago Silva, Freitas e Fuentes. Hércules, Martinelli, Ganso, Ares, Serna ou Canóbio. Ó, o Canóbio retornando. E Everaldo, essa é a provável escalação segundo o Globo Esporte. Então o Fluminense vai tentar o resultado positivo contra o Internacional. Tá numa crescente, tá em alto flu também, para chegar no Mundial de Clubes bem motivado, tá certo? Importante lembrar que o Mundial de Clubes vai ter a cobertura da Central Fluminense, porque Capuano estará lá nos Estados Unidos seguindo o Flusão e trazendo informações dos bastidores do Flu lá nos Estados Unidos, os bastidores da torcida também, vai ser bem legal. E aí, galera, curtiu esse vídeo? Ganhei o seu like? Espero que sim. Comente sobre as informações, suas opiniões aí sobre as notícias. Comenta aí da onde que tá assistindo a gente. Um abraço, saudações tricolores e até a próxima.